Boa tarde, início de noite a todos e todas. O nosso tema hoje é um tema bastante sério e importante. Eu estou esperando aqui apenas o Dr. Marco ingressar para a gente começar a fazer esse bate-papo que aborda justamente a questão da meia-idade, do que chamamos de melhor idade e como isso interfere na nossa vida, né? Então, o doutor Marcos já está aqui. Olá, boa tarde. Boa tarde. Tudo bom? Tudo bom, só não estou vendo a imagem. Agora sim. Pronto, eu aqui. Pois é, doutor Marcos. Eu estava aqui já fazendo uma prévia, né, do que vai ser essa live. Que, na Uhum. verdade, ela se torna uma live até mais para perguntas e respostas do que um bate-papo, que não impede também de nós fazermos um bate-papo sobre o tema. E o tema Verdade. é um tema, assim, muito importante, que é a questão da meia-idade, da melhor idade, dos nomes que dão quando a gente ultrapassa os 50 anos de idade. E aí a gente coloca na live, né? Fiz 50, estou vivo. Aí eu gostaria de começar e pedir já ao pessoal que fizesse perguntas também, questionasse, o doutor está aqui para isso, mesmo que não está ainda aos 50 ou após os 50, pode perguntar, né? Porque vai chegar lá. Então, Verdade. é o mais importante, né? Então, como é que se diz? Na nossa live, nós colocamos: estou vivo após os 50. Eu gostaria que você fizesse uma prévia dessa questão. É isso aí. Boa tarde, Calila. Boa tarde a Léo Leão, que está aí nos assistindo. Enilson, aí, né? E outras pessoas mais. Estou vivo aos 50. Eu queria dizer a você, Calila, que aos 50 a gente chega à melhor idade que o ser humano poderia ter. É aos 50 que a gente pode ressignificar toda a nossa vida. É os 50 que a gente define o que que tem importância, o que que pode ser colocado ou não na nossa vida. É nos 50 que a gente chega, como diz algumas pessoas, né? Na metade da nossa vida, ou na metade do que se chama viver. Então, nos 50, a gente deixa um pouco de se importar mais com algumas coisas e amadurecer, né? Amadurecer um pouco mais. Também nos 50, a gente tem muita coisa esperada nos 50, se a gente for falar de desenvolvimento humano. A gente tem o autorreflexão o tempo todo, né? Tem pessoas que vai estar se autorrefletindo o tempo todo, o que perdeu, o que deixou de ganhar, o que pôde ganhar na vida. E, Marcos, isso aí é ruim? Ó, não é que seja ruim refletir a vida, mas a gente não pode só refletir no que poderia ter sido feito, no que poderia fazer, ou no que pode ter sido realizado. Nós temos que focar um pouco também no presente, porque nos 50 que a correria não faz mais sentido. O correr não é mais significativo. Nos 50 é quando eu permeio a pensar, né, que eu andei um percurso da minha vida e construí muitas coisas. Tantas coisas boas, como as coisas também que ficou um pouco indesejável no caminho. Mas é nos 50 que eu começo a viver. Nos 50 é que é chamada a época da sabedoria. Sabia disso, Kalila? Ah, não. Os 50 é quando chega a sabedoria. A gente vive mais com a inteligência e sabedoria. É nos 50 que muita coisa passa. No desenvolvimento humano, a gente também nos 50 a gente começa a perder um pouco a memória, que é esperado,
também se esquecer um pouco das coisas. Algumas perdas significativas durante a vida vai estar abalando a gente, né? Porque muitos amigos nossos que já têm 60, 70, ou que está entrando nos 50 por algum motivo da vida, por alguma razão, tem algum problema e fica no percurso do caminho, assim dizendo, para colocar bem assim participativo para quem está nos assistindo. E é nos 50 que eu também fico refletindo, né? E agora, o que fazer? Estou morrendo todos os dias ou vivendo? E aí, o que vale a pena é a gente planejar, né? Para quem está planejando viver sem, Kalila que planeja viver sem, os 50 ela está viva ou ela morreu? Ela Eu está já nova ou tenho, está antiga? eu já tenho 56. E quem olha assim diz que você tem 50 fechado, velho. Nem parece. Então é isso que eu tô te dizendo, ó. É nos 50 que a vida começa a fazer sentido. Na adolescência a gente começa a fazer tudo por impulso, tudo por razões que de vez em quando a gente não pensa no fazer, mas aos 50 não. Aos 50 a vida lhe dá a oportunidade de parar, pensar, e com a própria mudança do nosso corpo, tende a lembrar que a gente tem que pensar um pouco mais. Entende? E aí é nos 50 que Kalila começa a pensar. E aí? Fiz 50. Tô viva? E aí, como é que você tá? Bom, já tenho 56 anos e eu vou lhe dizer uma coisa. Eu me sinto muito mais viva do que quando eu tinha 16, 17. Por quê? Primeiro porque naquela época a gente, adolescência, você quer fazer isso, quer fazer aquilo, e nem sempre as coisas estão permitidas para você, pai, mãe, família, porque você ainda não tem maturidade para fazer determinadas coisas. Existe adolescente que a gente pode dizer assim, tem maturidade, existe, mas chega uma época que você ainda está dependendo disso e daquilo. Você se sente super, né? Eu me senti o máximo quando eu estava com 20. Mas com 20 anos eu ainda não saía para festa. A não ser que eu chegasse 10 horas em casa, que era o horário que a festa começava. Mas o tempo vai passando, as coisas vão mudando. Mas essa questão da idade, eu acho que, primeiro, aí eu já vou entrar aí também em uma pergunta para você. Existe o preconceito contra quem chegou à meia-idade ou passou por ela? E existe o preconceito da própria pessoa que passou pela meia-idade com ela mesma? Então, Kalila, é isso. Ó. Existe duas coisas. Existe a cultura, que é a cultura nossa, América Latina, brasileira, deixa como que a gente não se importasse muito com a meia-idade nem com o idoso. A gente tem uma cultura que a partir dos 40, 50, ninguém arranja mais emprego, ninguém é mais valorizado. Quanto mais idade você vai fazendo, mais você deixa de se importar por ser importante para o mercado, ser importante para outras coisas. Então é uma cultura que a gente vive. E aí você tem também a questão do preconceito. Tem muita gente que tem um preconceito por si próprio e tem muita gente que tem um preconceito pela pessoa também que está acima dos 50. E aí eu lhe digo, pô, mas como é que você fala preconceito de si próprio? Pode ser até uma fala nova que está aí, né, que eu estou trazendo, pode ser, né? Mas é aquela questão de que de eu me achar que fiz 50 e já estou velho, não sirvo para nada, não tenho mais nada, não sei fazer nada. Parece que eu desaprendi tudo aquilo que eu aprendi na vida toda. Parece que emprego nenhum para mim não tem jeito, parece que vou ficar desempregado a vida toda. E aí eu trago um dado bem interessante, na pandemia mesmo. E aí você tem o grupo de risco e você tem o idoso dentro do grupo de risco. E aí pega as pessoas de 50 acima, né? Não dizendo que tem 50 é idoso, viu, gente? Porque dos 40 a 50 ainda está na fase adulta ainda, né?
A partir dos 50 em diante que você vai partindo para velhice, a partir dos 60. Tanto no nosso Código Brasileiro, tanto nas leis, tanto internacionalmente, ninguém com 50 anos é considerado idoso. A gente ficar bem claro isso. O corpo que vai se sentindo idoso é como se a gente tivesse o quê? Ó? Se a gente pegar aqui a mão, né? Você vai ver que o quê? Aqui você nasce, no dedão você nasce. Aqui é a fase da infância, da criança. Aqui é a adolescência, aqui é a fase adulta. A gente está nessa fase aqui, ó. E aqui chega a dar a fase da terceira idade. E aí, depois dessa fase, não tem mais nada. E aí a gente pega o quê? Na fase adulta, que é a partir dos 50, a fase que eu estou amadurecendo, estou na melhor fase de minha vida, e aí eu já me coloco como o quê? Como eu não sirvo para nada, eu tenho que ficar escanteado. E aí até eu mesmo começo a absorver o preconceito das outras pessoas para mim. E aí na pandemia você pasme que você tem motorista de ônibus que se vê você com cabelo branco, e aí ele pega e fala assim mesmo, vai fazer o quê, vovó? Vai fazer o quê, tia? Volta para casa. E vai ver, a tia mora sozinha, ela precisa comprar alguma coisa. Volta para casa que Corona tá querendo ver, ela tá fazendo assim a morte, ó, venha, venha. E aí como é que eu saio, como é que eu faço para não viver com esse preconceito, essa cultura de que eu não preciso ter 50. Se eu tiver 40 e tiver meus cabelos brancos, eu sou tratado como se eu tivesse já com idade, velho. Então tem Verdade. duas coisas, dois comportamentos que tá aí, que é a questão dos cabelos brancos é a questão. E aí você tem algumas culturas, né? Algumas culturas, a cultura africana mesmo, você vai pegar, né, que o idoso ele é a caixinha do saber, você sabia? É. Ele que guarda os fundamentos. E a biblioteca, quando morre o idoso, a biblioteca termina. Termina, exatamente. Para os índios, o idoso ele é o ancião. Ele que orienta os mais novos para caça, para tudo. Ele não precisa lutar, ele que orienta quem vai lutar. E aí você tem o nosso povo que é mais perverso. Para a gente, o idoso, muitas das vezes, ou a pessoa acima dos 50, ela se coloca como se ela fosse um fardo. E aí é o melhor momento da vida. Imagine que no momento que você não precisa pedir autorização a ninguém para ir numa festa, para ir. E aí adivinha quem começa a proibir você de sair, Kalila? Aí é você. E aí é você que diz assim, meu, eu não quero ir para lugar nenhum, eu não posso ir para lugar nenhum, minha idade não me compete mais, com 50 eu vou fazer o quê? Eu vou ficar esperando a morte chegar. E aí como é esperar a morte chegar? É bem isso, doutor Marcos. Eu canso de ver pessoas que fazem assim. Festa? Nem vai ficar bem eu estar presente numa festa. Beber em público não vai ficar bem. Aí bebe em casa, mas em público não, porque não vai ficar bem. Por causa dos cabelos brancos. E você falou dos cabelos brancos, eu me lembrei outro dia de uma passagem que aconteceu comigo. Porque eu pinto meu cabelo de quase branco, né? Aí eu cheguei no ônibus, o que foi que aconteceu? Foi bom, me cederam o lugar. Uma mulher me cedeu o lugar. Porque eu acho que na concepção dela, com aqueles cabelos brancos, as preguinhas aqui, outra ali, eu não devia ir viajar de pé. Então tem um monte de coisas assim que eu vejo acontecer, até no vestir. No vestir. Ah, eu não vou vestir uma calça jeans, ah, eu não vou vestir uma saia um pouco que mostre o joelho, porque não vai, como é que se diz, ficar bem, que eu sou idosa. Agora, uma coisa que eu quero saber, porque eu vejo uma preocupação muito grande por parte dos homens quando chegam nessa meia-idade, chamada meia-idade. Aproveitar aqui para falar com o Cuscova, com o pessoal que está aqui, Nick do Surf. Então, peraí. Opa, Valmir que já está aí nos 80 anos. Então, eu queria saber assim, por que o homem, quando chega nessa idade, fica tão ansioso? Porque normalmente é o que eu vejo. Uhum. O que acontece? Nós temos dois comportamentos aí. O primeiro é que a idade ela chega por último.
A gente faz 50, ou faz 80, ou faz 60, ou faz 70, mas a gente se sente com a mente como se tivesse ainda 20 anos, 30 anos, né? E aí a gente começa a ver algumas limitações, a gente consegue ver algumas regras, algumas coisas que a gente coloca como crença, a começar a impedir a gente de fazer muita coisa. A gente começa a se limitar. Imagine que a moral e a ética começam a reinar nesse período, porque eu começo a pensar, isso me convence, não me convence, eu posso, não posso. Será que uma senhora de 50 anos com vestidinho, será que fica bonito? E aí eu não vou vestir um vestidinho porque eu tenho 50. E aí eu esqueço que eu morri. A questão dos homens. Você tem como eu falei, né? Você tem no desenvolvimento humano, você tem as questões esperadas também do processo de envelhecimento. E aí é como eu falei, você tem a questão de perda de neurônios, você tem a questão da perda da memória, você tem a questão também dos órgãos, ele está mais envelhecendo, aí a absorção do álcool está menor. Você tem a questão da impotência também, né, devido à preocupação, devido também muitas vezes à idade, devido ao estilo de vida que a gente levava ou nós levamos ao período da vida, com isso também. E na fase adulta. É que o tempo ele passa. A nossa mente, você sabia, Kalila, que a nossa mente é a última a envelhecer? É, Você pode é, estar. Hã? mas eu não sabia. Você sabia que a mente, eu não estou falando do cérebro, viu, gente? Para a gente não ficar naquela coisa do cérebro, não estou falando isso. Eu estou falando a mente é os pensamentos e as nossas crenças. O que que acontece? Você já se pegou olhando no espelho e você já viu que a idade que você tem não é igual à sua linha de passagem de pensamento e raciocínio? Eu não acredito que eu tô com 50. Pô, eu me sinto como se tivesse 30, né? É, E aí tem aquelas pessoas também que se sentem como se tivesse 100. Porque isso se chama motivação. Isso se chama, como Freud dizia, né, a busca do prazer. Então eu tenho que desejar todos os dias. Eu tenho que desejar todos os dias para adivinhar o que acontecer, para isso eu ter. Então eu queria dizer a vocês que estão aí é que desejem, vivam. A partir dos 50, não é mais as pessoas que decidem o que você vai fazer, a forma de se vestir, a forma de ficar. A responsabilidade é você. Então você tem que estar preparado para isso, porque 50 é o início de uma bela vida e de uma boa responsabilidade para quem sabe viver. é Diga, verdade. pergunte. Hã? Oi? E Não, aí, podem perguntar aqui à vontade. tô falando, pessoal, pode perguntar, viu, gente? Tô apto, qualquer pergunta aí, pode fazer. É. E aí, Calil, É, Hã? não, pode falar. E aí, Calil, eu queria dizer que eu acompanho várias pessoas, tanto com 50, né? Aí eu não vou trazer o nome por conta da ética, né? Mas eu tenho um amigo que ele tinha 49 anos, né? Eu ia fazer 50, vamos supor que ele ia fazer 50 amanhã, supondo. E aí hoje ele já estava pensando, né? Amanhã eu entro na fase da minha vida de cair, de começar, de vir contar para trás, de começar a contar qual é o dia que Deus vai me levar. Eu falei, você quer viver quantos anos? Ele falou, rapaz, se eu puder eu vivo 200. Eu com 50 você já está decaindo, imagine quando chegar com 100. Com 100 já É, deixa o cachorro atrás da porta. Então o ideal é você não se sentir como se aos 50 você estivesse perdendo cada dia. Você começou a ganhar e com mais responsabilidade. tá, o microfone Meu tá microfone ouvindo? tá ruim? Eu tô lhe Às vezes ouvindo. ele trava um pouco, É mas tá me ouvindo. a sua internet que de vez em quando tá caindo, tá vendo isso? A minha? Ou é a minha ou é a Não, sua, tem uma das duas. a de cá ainda tá boa. Ô, doutor Marcos, uma coisa também que eu fico olhando. As pessoas deixam de fazer
coisas por causa da idade, né? Eu estava falando isso aqui há pouco. E, não sei, você falou uma coisa aqui que foi muito, assim, foi muito ligado a como eu me sinto. Eu me olho no espelho e, às vezes, eu não consigo ver os 50 anos. Ele está aqui, mas eu não consigo ver. E aí eu me meto em tudo quanto é coisa que é possível me meter. E vou com a maior alegria do mundo. É mergulho, é trilha, é subir e descer de rampa. Eu sempre estou fazendo alguma coisa. E isso é o que me dá alegria de viver. Ah, eu danço, faço a zumba, faço a yoga. Então, a yoga, não, deixa eu me lembrar. O yoga, faço yoga, faço tudo isso e não, como é que se diz? Não vejo assim uma perspectiva de, vai parar. Não tenho problema de coluna, eu acho que foi justamente porque sempre estive me movimentando na ativa, não tenho problema de coluna, não tenho ainda dores reumáticas, nada. Agora, eu acho que se eu parar, aí sim eu começo a cavar a minha cova. Então, eu espero não parar tão cedo. E não digo assim, não parar porque eu vou cavar a cova, não. É o inverso. Eu espero não parar porque eu gosto de estar em movimento. Gosto de estar fazendo tudo o que me dá prazer. E uma coisa que eu acho que é fundamental na vida da gente, amor. Eu não digo amor homem e mulher, mas você está vivo enquanto você ama. Ama o neto, ama o cachorro, ama o marido, que comparação bonita, né? Ama o marido, ama tudo, mas eu acho que o amor também é fundamental para fazer com que a vida seja mais bonita, mais brilhante. Viu, Kalila? O que eu queria dizer para você, você está corretíssima no que você traz. É muito importante a gente estar ligado nisso. Tá ouvindo? Estou ouvindo? É muito importante a gente estar ligado nesse recado que você está dando, ó. Tenho 50, supondo, né? Eu tenho 50 anos, mas meu corpo e minha mente não tá na cara dos 50. Então, como é que eu tenho que viver? Eu tenho que viver como se eu não tivesse. Eu tenho que viver com aquilo que me dá prazer. Eu tenho que buscar aquilo que me movimenta. Eu tenho que buscar aquilo que vai me deixar feliz. Porque o que que acontece? Você também vai ter outros casos aí, vários exemplos. Você vai ter menino de 20 anos que parece que tem 100. Vai viver emburrado, vai viver com dores, vai viver com artrose, vai viver com uma série de coisas. E aí, o que é isso aí? Pô, pode ser que seja algum problema psicológico, pode ser que seja algum problema físico, pode ser que seja algum problema que ele tenha. Mas, muitas das vezes, a gente tem que lembrar que a mente é ela que nos orienta. É elas que nos guia. Se eu manter uma mente saudável, se eu manter uma mente e um corpo saudável, eu garanto que eu vou chegar aos 50, vou chegar aos 100, como se eu não tivesse me pegado. Por isso que eu estou lhe dizendo que a mente é importante a gente ter pensamentos positivos, é importante a gente trabalhar o querer. Eu estava falando essa semana, né, que nós, quanto seres humanos, a gente tem que se importar com as pessoas. Isso é correto. A gente tem que olhar para as pessoas. Mas a gente tem que se lembrar que a gente também é pessoa. E não é egoísmo a gente pensar na gente. Não é egoísmo a gente pensar como é que a gente pode ficar, o que que a gente podemos passar, de que forma, o que que a gente está querendo. Então é importante a gente estar, Kalila, bem ciente disso. E aos 50, falando dos 50, é a fase que a gente começa a mais refletir, interpretar, é a fase que a gente começa a se responsabilizar mais por algumas coisas. É uma fase difícil. Não vou dizer que é fácil, mas a fase mais difícil do ser humano é a adolescência. Na adolescência é que explode a questão da dúvida, a agressividade, explode o que é que eu vou fazer, o que é que eu não vou fazer, a dependência das pessoas, mas nos 50 não.
Nos 50 já é mais do que aquela questão do refletir, a gente sabe mais o que quer, o que pode perder, o que a gente vai poder abrir mão, o que eu não posso abrir mão, o que me faz bem, o que não me faz bem, qual a alimentação que é melhor para meu organismo, o que eu faço que melhora. Então a gente vai ter várias práticas aí que a gente vai poder estar fazendo. É os 50 que eu tenho que estar mais na janela, tomando sol, tomando vitamina D. É os 50 que o exercício é fundamental para poder manter minha mente saudável. É os 50 que fazer com essas palavras, fazer uma série de jogos que estimulem a mente, é preciso. É os 50 que fazer o yoga é importante. É os 50 que você fazer meditação é importante. É os 50 que a festa ela não pode ter nem início nem fim. Porque é os 50 que você começa o início de sua vida. É os 50 que algumas pessoas, né, não todas, por conta da dificuldade financeira, principalmente que a gente está num período de pandemia, mas é os 50 que a gente chega com a vida um pouco resolvida. É os 50 que eu fiz o concurso público que passou a dor de cabeça mais forte da que eu tinha. É os 50 que eu estou mais para me aposentar, ou já estou aposentado. É a partir dos 50 que eu começo a viver e dizer, ó, agora eu posso viver mais ou menos como eu queria. Não como eu gostaria, mas como eu queria mais ou menos. E aí é essa coisa que a gente tem que colocar sempre na mente. E aí é bom a gente estar frisando também o que é bom eu fazer a partir dos 50, é fazer tudo aquilo que nós gostamos. O coronavírus, o Covid-19, ele veio trazendo um recado muito forte, tanto para quem tem 50 e para quem não tem. Ele trouxe para dizer que a vida é uma só. Verdade. E que o mais importante da vida é viver. Se eu estou nos 50, aí que eu tenho que viver porque eu estou entrando no grupo de risco. E aí possa ser que o corona me pegue e adivinha, eu estou impossibilitado de viver porque adivinha? Porque eu estou paralisado por conta do corona. E aí eu não estou dizendo que é para ninguém ir para a rua, não é para ninguém deixar essa quarentena, não é para ninguém fazer isso. Que eu estou dizendo que o quê? Escolhe uma forma, um jeito de viver, mesmo em casa, mesmo trancado um pouco, mesmo se cuidando, mas escolhe uma forma saudável de viver e de chamar a atenção para as pessoas para dizer que, ó, cheguei aos 50, estou vivo sim. Estou vivo, mais experiente, com a sabedoria mais ampla, com o olhar mais amplo da coisa. E nos 50 que a gente começa a entrar o caminho de ser vovô também, vovó, né? Eu tive a felicidade de ser avô antes dos 40. Eu digo que o desafio agora para mim é ser bisavô. Aí eu acho que nos 50 é arriscado eu ser bisavô. Então eu tô muito tranquilo. É sim. Porque o menino ele tem 2, vai fazer 3. Aí eu ainda vou fazer 40. Aí quando eu fizer 50, ele já vai estar com a idade já do menino, do pinto querendo ciscar. E aí, do jeito que a vida está muito rápida, ninguém sabe o que é que vai ter lá. E aí pode ser que aos 55, 56, que eu estou conversando com você que tem 56, pode ser que eu diga, olha, Kelly, lembra? Sou bisavô agora. E é lindo, né, isso? É um ciclo da vida que eu acho, assim, sensacional. Eu tenho netos, né? E aí eu acho isso maravilhoso, maravilhoso. Agora aí me remeteu também a uma outra questão, que eu conheço pessoas que estão dentro também de uma roda que as pessoas acham assim, não, meu filho nasceu, eu vou passar para minha mãe tomar conta. E aí a mãe, ela deixa de viver a própria vida para tomar conta do neto. E isso faz com que, como é que ela também, é como se algumas se dedicam tanto e gostam mesmo, eu gosto, eu amo o neto, mas eu acho que quem fez tem que tomar conta. Mas aí quem joga mesmo nisso vai ficar tomando conta dos netos, dos bisnetos, do que vier, até o dia que foi embora. Tá bom. Eu queria mandar um abraço para a Daci Rolê, Daci que tá aí, minha amigona aí, se formou junto comigo.
Tem Maquito Gol Salvador também, que entrou aí, e outras pessoas mais. Depois a gente vai ter que lembrar das pessoas que entraram, viu, galera? Viu? Eu já Eu queria, mexi, mas tá muita eu gente. queria, eu queria dizer a você, Kalila, uma coisa. Você falou algo importante, ó. O fato de se tornar avô, se tornar avó, não quer dizer que eu me tornei mãe de novo. Aquela história de que a segunda mãe é na cultura, porque mãe é uma só, mãe e pai é um só. E aí eu não posso tirar e não posso permitir que eu vou deixar meu filho, minha filha, deixar de ser pai e mãe, porque eu vou Exato. ser pai e do meu neto também. Então, o que que acontece? Como eu estou com a idade mais um pouco à frente deles, eu tenho experiência, pô, nada impede de eu passar o conhecimento, mostrar como é que faz, de vez em quando tomar conta, porque a gente sabe o quanto é difícil ter um filho adolescente, ter uma criança, e quanto é importante nós ajudar. O amor também, né, envolve, porque como a gente chega, depois dos 50 a gente começa algumas coisas a não fazer tanto sentido, né, para aquelas pessoas que não tá nativa trabalhando, para aquelas pessoas que estão tá nativa trabalhando, mas não tem muito lazer, não tem muita coisa a fazer, e aí o que que acontece? A criança passa até a voltar, você voltar aquele começo, só. Será que eu estou virando volta ou virando mãe de novo? E aí é bom a gente refletir isso. Outra coisa também que eu queria trazer, Kalila, é que eu acho muito importante quem está acima dos 50 pensar, a minha saúde, o que que eu tenho que fazer? Então eu queria deixar um recado. O cuidado é melhor do que o reparo, você sabia? Custa menos, Está faz com que menos. você não adoeça. Então, adivinhe, se cuida. Não cuida nada você pegar 1 quilo de arroz em um braço, 1 quilo de feijão no outro, fazer um exercício dentro de casa. Não custa nada você tomar um suco saudável, não custa nada você estimular a sua memória, não custa nada fazer um artesanato, um desenho, não custa nada ler aquele livro que você queria ler há muito tempo e você Não não leu. tem tempo de ler. E aí a pandemia está deixando cheio de tempo, né? E Rubens Alves, que é um escritor, Rubens Alves, ele tem um livro muito bacana, né? Que é se eu pudesse viver minha vida novamente, mais ou menos isso, né? Se eu É pudesse isso. viver minha vida mais ou menos novamente, o que é que eu faria de novo? E aí, aos 50 é o momento que você começa a viver sua vida novamente, velho. Porque você já passou várias coisas sem pensar, várias coisas sem planejar, e aí a partir dos 50 você pode dar aquela descansada e aquela esperada e começar a raciocinar, começar a pensar, e aí já seguir a vida, concorda? Concordo. Concordo e tem um detalhe. Essa questão de fazer o exercício físico, tal, eu conheço mulheres com 90 anos que estão fazendo seu exercíciozinho na academia. Elas vão todos os dias e estão lá, ó, pegando um peso que é compatível com elas. E, como é que se diz? Eu fiz um levantamento outro dia de algumas mulheres com 80 tal. Tem uma mesmo que é fisiculturista. Então, quer dizer, ela está mal? Não, ela está bem. Ela se sente bem ali. Então, já tem 81, você olha assim. Mas para chegar a um ponto desse, claro, a pessoa tem que se cuidar, é a questão da boa alimentação. Eu não fico sem minhas vitaminas. Não fico. E aí, como é que se diz? Eu acho que isso é fundamental. A pessoa se cuidar. Eu estava lendo também outra coisa que dizia que a musculação para até determinada idade ela é boa, mas depois dos 50, inclusive, ela é obrigatória. E não foi assim feito por alguém da academia, não, o médico, ele prescrevendo isso. E que eu acho que é correto, porque você não pode deixar o corpo se jogar numa cama.
dormir, acordar, ver o tempo passar, chegar na cozinha, fazer um almoço e acabou. Eu acho que não dá para ser assim. Porque você tem, né? A partir dos 50 a 45, você tem a menopausa, os homens têm a andropausa, você tem uma série de desafios a ser quebrado, a ser vencido, assim dizendo, né? Um abraço a Tânia Freitas, a Predita, a Veivier, o Herb Brasil, a Tom Alcântara aí que está nos assistindo, tá bom? E aí, Kalila, tem isso que eu estou lhe dizendo. A gente, assim, a partir dos 50, ou nos 50, nós começamos a visualizar algumas coisas que a gente não via, né? É, A gente começa a se olhar no espelho, achar que a nossa fisionomia não tá legal, porque, ó, tô envelhecendo, tô com a cara enrugada. Oh, meu Deus, o mundo acabou. E aí não é verdade. Nos não é 50 que eu mesmo? começo a, É nos 50 que eu começo a definir o meu padrão de beleza e a se importar menos com as que as pessoas estão dizendo. A roupa é os 50 que eu decido o meu estilo de vestir, muitas das vezes, sabia? Que aí o homem ele começa a botar um chapéu e dizer, ó, com esse chapéu eu vou usar a coisa, eu queria a característica, a marca dele. É a partir dos 50 que a gente define muita coisa mesmo. Então eu queria dizer, ó, a partir dos 50 você não está vivo, não, você está mais do que vivo. É o momento de começar e recomeçar. E é importante estar tomando as vitaminas, sim. É importante estar fazendo exercício, sim. É importante você estar cuidando da sua saúde mental. Você sabia que a partir dos 40, 50 é onde tem um alto nível de suicídio também? Um É, alto nível de depressão. Porque a depressão é esperado nos 50 porque você também tem uma crise existencial. Muitas das vezes nos isso. 50, muitas vezes nos 50 que eu paro para fazer, ó. Vou fazer meus 50, vou fazer aquela maior festa. Aí eu me lembro, rapaz, cheguei a meus 50 e não fiz nada. E aí você começa a apagar tudo que fez na vida para dizer que não fez nada. E aí começa aquela crença de desvalor, né? Aquela crença mais é, que eu não posso, eu não sou, eu não fui, nem deixei de fazer. Então é importante a gente também estar se policiando nisso e cuidando um pouco da nossa saúde mental, porque vai trazer isso que eu estou lhe dizendo. Vai, com certeza vai. Porque a maioria das pessoas que eu vi, que eu conheço, que entraram nessa faixa etária de 50, elas realmente tiveram, como é que se diz, ou depressão, ou perderam o ânimo, recuperam às vezes depois, porque vai acostumando com Sim. aquilo, mas alguns correm o risco de não recuperar. Agora, doutor, uma coisa que é assim tido como tabu por alguns, mas que eu acho que é uma coisa muito importante de ser tratada em relação a essa faixa, depois dos 50, a questão do sexo. Muita gente, muita gente perde a libido, aí você vai vendo um monte de coisa, e aí é uma confusão com um, confusão com outro, marido briga com mulher, mulher briga com marido porque não querem saber disso. Homens tomam as azuisinhas, né? Sem nenhuma, como é que se diz? Sem passar por um médico, nada, tomam um remédio para poder estar bem. E aí eu queria ouvir um pouquinho sobre isso. Um abraço aí a Ângelo, advogado aí, meu amigo. É, Né? Assisti sua live um dia desse, meu Ângelo, gostei muito. Juliette, possível, Juliette? Estou gostando muito do seu material aí de rede. Tenho lhe acompanhado. Se formou junto comigo aí, a Negona e jogador. Na parte do sexo, Calil, eu queria trazer duas coisas. De novo, trazendo a questão do comportamento e amor. Há uma confusão no nosso comportamento, né, e na nossa cultura, que a gente faz sexo por amor, né? Eu amo, eu estou perdidamente apaixonado, eu tenho que sentir algo, sentir alguma coisa por alguém para poder me relacionar. E aí, nos 50, a gente tem que lembrar duas coisas. Muitas das vezes a gente já está há muito tempo com alguém do lado,
E aí a relação ela vai virando uma relação até mesmo se a gente deixar fraternal, aonde o sexo ele vai deixando de ter aquele lugar e aquela disciplina que a gente tinha, né? E aí você começa a negligenciar uma vez, duas vezes, aí vai lá, vez nenhuma. Você tem a questão também do parceiro também, né? Que aí você tem o parceiro e a parceira, os dois, na realidade, né? Os problemas do dia a dia, a ansiedade, a tristeza, que vai também culminar nesse processo também do libido, do desânimo, da conquista também, né? E aí você tem a questão da saída de alguns. E aí muita gente tem a questão do Viagra, a questão do azulzinho, a questão do amendoim, a questão do conhaque com alguns aperitivos, da gemada, de uma série de coisas para poder estimular. E aí o que eu acho que eu estava fazendo. Você sabia que o índice de pessoas com AIDS na terceira idade ou na idade adulta é muito grande? Você sabia? Não. Estava tendo uma campanha, se não me engano, nos Estados Unidos. E estava trazendo para o Brasil também, aonde a maioria das pessoas contaminadas pela AIDS era de acima de 50, porque eles não tinham libido em casa por algum problema, pela questão mesmo do relacionar, ou a questão emocional, ou a questão psicológica, não sei definir, porque eu não estou com o indivíduo aqui na minha frente, para poder tirar um perfil desse indivíduo, mas aí o que, que acontece? Existe a fuga de buscar o sexo fora de casa. É. E aí o tabu é a vergonha também, né? A vergonha do brochar, né? Imagine que você tá ali no bem bom com sua esposa, com 50 anos, menos de 50, e na hora você brocha. E aí o que dizer? E aí você tá na carga que, ó, eu fiz 50, eu brochei. Para o homem fica pior do que para a mulher, né? Para a mulher ela pode fingir, né? Uai, uai, aí ainda tá sentindo alguma coisa. Mas para o homem é mais difícil, né? Para o homem ele lidar com um brochamento é mais difícil. E aí tem várias pessoas infartando a partir dos 50 pelo uso indiscriminado do azulzinho, do Viagra, de outros medicamentos. E aí se chama automedicação. Muitas pessoas viciadas, né, dependentes dessas drogas. A realidade é essa. E aí é a questão mesmo do relacionar. Eu acho que está voltada à mesma questão da afetividade e também a questão do tempo. Eu estava falando a uma colega um dia desse, né? Que tem um. Eu acredito, é uma fala do Marco, viu, gente? Quem quiser me ajudar aí, ser contrário, ou quiser ajudar falando alguma coisa, eu agradeço. Mas eu acho que o quê? Tem um momento da vida nossa que o sexo ele é tudo. Ele é o que proporciona, ele que sustenta, ele que segura. Mas tem um momento que a gente vai se relacionando com o outro que você fica com duas coisas, que é a companhia e a confiança. E o amor. E aí o que? O sexo pode até ser ruim, mas se eu não tiver uma boa companhia, pô, eu não estou vivendo. E aí eu não estou falando que é uma Verdade. regra, viu, gente? Não estou falando que é uma regra, eu estou dizendo que é a opinião do Marcos. E aí eu queria dizer a você que muita da gente faz isso. Muita gente está naquela história mal resolvida, naquela história sofrida do se resolver. E aí o que, que acontece? É no final da vida que a gente vê o quanto tempo a gente ganhou, o quanto tempo a gente perdeu. Tanto no financeiramente, tanto no relacionamento, tanto no que se diz chamado vida. E aí é por isso que tem muita gente fazendo isso, utilizando a questão do sexo é, de garota de programas ou garoto de programa, a questão do medicamento e a questão também, né, de que o idoso ou a pessoa da idade adulta sofrer aquele preconceito, né? Que todo mundo acha que porque eu tenho cabelo branco, tá com a novinha, tá dando na mão. E É. aí parece que o amor não existe mais. Então você tem vários É. tabus a ser quebrados, vários tabus a ser colocados. Ajudei? Muito. Inclusive, como é que se diz? Duas coisas que você falou aí que eu achei assim importantíssimas. Há um preconceito em relação a essa coisa do broxou, broxou. Gente, não é só o idoso, quem tem 50.
garotão também pode broxar. Isso faz parte, eu acho, como é que se diz, do organismo, da cabeça, como é que está a cabeça naquele momento, naquela hora, ou então até da emoção de estar ali com a pessoa. Mas não é uma coisa, ao contrário, e as mulheres, eu acho que, quer dizer, mulher não brocha. Mulher não brocha, né, doutor? Mas é aquela coisa, a mulher, ela tem que saber que é preciso dar apoio. Porque, às vezes, uma coisa maldita, não é maldita, é maldita, ela pode fazer com que o outro, o parceiro, ele perca, ele tira mais problemas dessa espécie. Em relação ao jovem, eu acho que quando ele. Não é só o homem, não. A gente coloca assim: o homem vai em busca da menina de programa. A mulher também vai em busca do garoto de programa. E quando eles fazem isso, muitas vezes é buscando, na verdade, uma fonte da juventude. Ah, eu vou fazer tal, tal. E isso eu acho que é ruim também, porque no sentido de se fizer com segurança, maravilha. Se não faz com segurança, aí olha o risco para a pessoa e para a outra que convive. Eu queria, viu, Kalila, eu queria duas coisas. Primeiro, né? Eu queria dizer que, perguntar às mulheres aí que estão presentes aí na live aí, né? Será que mulher brocha mesmo? É bom a gente fazer essa pergunta, porque na minha concepção eu digo que sim. Porque o que que acontece? A mulher, ela sabe fingir. Mulher, quando não quer sexo, ela tá com dor de cabeça. Ou ela tá com a dor em alguma região. Homem, quando tá com falta de sexo, é falta de encorajamento, porque o que? Ele assume um pouco a responsabilidade da virilidade do sexo. E aí É, o que que acontece? Não é só de 50 não, como você falou muito bem. Se eu tiver com ansiedade, se eu tiver preocupado, se eu tiver deprimido, se eu tiver com algum problema, se eu tiver com uma vontade louca e exacerbada, se eu tiver com algum sentimento que não seja despreparado para aquele momento, com certeza você vai broxar, velho, independente da idade. Agora, quando a gente fala nos 50, porque nos 50 é que a gente reflete. E a gente pesa muito. Ah, eu fiz 50, não funciona mais. Eu fiz 50, parece que não morri só não. Morri também, como está na novela agora, né, repetindo, o cegonho morreu. E aí, como é que fica o cegonho? Então, a gente é. tem que estar pensando nisso tudo. E aí, eu queria dizer, cara, diga. Não, não, pode dizer. Depois eu E volto. aí, eu queria dizer que as pessoas têm que ficar cientes o tempo todo que o problema não é saber viver, mas sim a forma de como viver a vida que tem. Tanto se aceitando, tanto se conhecendo. E aí, para quem não faz, é bom fazer terapia, é a melhor coisa do mundo. Procura um psicólogo se estiver tendo algum problema, estiver tendo alguma dificuldade. E aí, tem minha amiga Juliette aí que pode falar muito bem, que ela fala na live dela. Daci também fala a mesma coisa. Eu lhe digo, velho, a melhor coisa é você dividir o que você está sentindo. E nos 50 eu começo a guardar. Eu guardo tristeza, eu guardo rancor, eu guardo raiva, eu guardo sentimento negativo. E pouco eu solto para fora, porque eu acho que eu sou o super-homem, a Mulher Maravilha, e eu tenho que fazer tudo e ser bom em tudo. Na realidade, não é nada disso. É, não. O que eu ia dizer era o seguinte, uma outra coisa também. Eu tenho visto muita gente que chega nessa faixa etária e assume relações homofóbicas e são extremamente felizes. Conheço gente que foi justamente nessa faixa etária. E para mais duas coisas. Primeiro, procurar e fazer terapia. Todo mundo deve, independente da idade. Isso é uma coisa que todo mundo deveria colocar na sua semana, o terapeuta.
Não pode deixar passar, porque é o momento que você encontra de estar conversando, de estar expondo, colocando algumas coisas que você não vai colocar para outra pessoa e coisas que às vezes você não entende de você. Então, eu acho que é importantíssimo. E para a última, você fez uma pergunta, deixa eu responder. Mulher broxa. Mulher broxa, tenha certeza disso. Algumas vão morrer negando, mas brocha. É isso mesmo, cara. É bom a gente saber disso, que realmente a mulher ela finge muito bem. E E aí, broxar, para a gente entender, é a falta do prazer naquele momento. Ou a gente não está focado naquele momento ali, por conta de algum problema, por conta de alguma ação, ou por conta de alguma coisa. Porque eu não sou especialista na questão sexual, por isso que eu não estou trazendo os termos nem as questões voltadas a isso. A gente deixar bem claro. Mas eu queria dizer que, para você que tem 50 ou está acima de 50, a vida começou agora. E a pandemia, o Covid-19, ele está deixando bem claro isso, ó. Nunca é tarde para viver. E aí você tem os novos que se acham super-homem, né? E não tem que fazer quarentena, não tem que fazer nada, porque são invencíveis. E você tem as pessoas que estão ali na faixa etária acima de 50 que está se escondendo, tá em casa fazendo sacrifício de não se expor a esse vírus. Mas a gente tem que entender que a vida é uma só. E o trem, ele não pede passagem, ele não pede retorno. Quando você pega o trem, é uma passagem só. E aí eu queria dizer para deixar de recado é que os sonhos, eles são interrompidos. Nessa pandemia o recado foi bem forte. Os sonhos eles estão sendo interrompidos, mas não acabados. Então você que está com seu sonho interrompido aí de abrir seu negócio, de fazer alguma coisa que estava pensando em fazer, de fazer algo novo, de agir de forma nova, nunca esqueça disso. Seu sonho não acabou. Ele pode ser que dê uma paralisada de alguns minutos, de algumas horas, de alguns dias, mas você vai ter tempo ainda de recomeçar tudo isso. Só basta você foco e força. E ou fé ou objetivo. Que para quem não tem fé tem objetivo. Força, foco e objetivo. Força, foco e fé. É o que você tem que ter para poder você chegar em algum lugar. também, se a gente veste isso do força, foco e fé, e é objetivo para mim, fé acaba dando no mesmo, força, foco e fé, a gente vai longe. Vai viver os 100 anos sorrindo, se não Eu viver quero, mais. eu quero fazer a live com você dos 100 anos. E aí, fiz 100 anos, morri. E aí a gente vai conversando. É, podemos mesmo. Tanto Viu? dos 100 anos, quanto para a adolescência. Exatamente. Porque a turma, os adolescentes, eles precisam, às vezes não têm condições de ter acesso ao, como é que se diz, terapeuta, não tem condições de ter acesso ao psicólogo, por causa até de grana, tal, tudo, não tem. Mas ouvir o psicólogo é muito bom, é muito bom, eu faço e adoro. Eu queria dizer às pessoas que a palavra de É, aí está rodando, não estou ouvindo. Oi, gente, eu não estou ouvindo o doutor Marcos. Iago, é Vivian? Eu não consegui pegar o nome. Iago, Tânia, tem um monte de gente, mas tá ruim quando a gente pega aqui. Tá ruim.
muito aí pelo bate-papo que ela proporcionou. É um tema muito bom e gostoso de se fazer. Como eu lhe falei, galera, precisando, só é falar com a gente. Nós estamos aptos a sempre bater papo, vão. E Ah, aí, pode ter estamos juntos. certeza. Você já ouviu falar de trabalho escravo? Uhum. Ô, doutor, eu quero agradecer muito, muito mesmo, porque eu acho que foi sensacional essa conversa que nós tivemos aqui. Deu para as pessoas sentirem um pouquinho que 50 ou então ultrapassar os 50 não faz diferença nenhuma na vida da gente, é só a gente se cuidar e fazer o que tem vontade, amar, curtir a vida, ler, escrever, fazer tudo o que sempre teve vontade. Então, eu agradeço por tudo isso. Eu não estou conseguindo pegar o nome de todas as pessoas que estão aqui. Tentei, mas está dando erro aqui. Então, valeu, Mas eu então agradeço tranquilo. a todo mundo, gente, que veio para a live, muita gente, inclusive. Agora eu estou vendo alguns. Pedrita, Pedrita entrou, deixa eu ver quem mais. Eu gostaria de agradecer a todos e todas por esse carinho de vir participar, Coscoba da rádio, grande figura, de vir participar. E já sabem, né? Também pode lhe contactar, né, doutor Pode sim, Marcos? pode ficar tranquilo, pode sim. Pois é, para falar sobre esses temas. A Então, mais está gente, à disposição. obrigada. Pois é, obrigada pela participação. Cate, meu anjo, beijos. Cate é adolescente, eu fiz uma live com ela. Uhum. É muito bacana e eu espero que a gente visite. Queria dar um abraço a Nadson aí, oficial 7. Brigadão, Nadson, por ter entrado. E queria agradecer a todas as pessoas, né, que tiraram um tempinho agora à tarde para poder participar um pouco dessa discussão. E aí, muito obrigado mesmo, Kalila, e precisamos, tamo junto, tá bom? Tamo junto. Tá ótimo. Valeu, tchau, tchau. Um abraço, tchau, tchau. Tchau. Como é que eu... A Kessia também aí. É.